Queridos, eu quero exaltar a palavra nessa manhã. Eu sei que você guarda meu tempo aí, que eu fiz propaganda antes de pregar, tá? Então, eu queria compartilhar e exaltar a palavra do Senhor para você nessa manhã. Essa palavra, ela mudou minha vida, ela mudou a vida de milhares de pessoas no Brasil. E por isso nós somos muito alegres, né? E estamos muito animados para levar essa palavra aos quatro cantos desse mundo. Agora, queridos, é importante a gente entender que a gente precisa mesmo crescer a cada dia, a cada ano. Porque tem pessoas que muitas vezes elas ficam enfadadas da palavra, né? Parece que a palavra que ouviu já há algum tempo não faz mais efeito na vida delas. E isso é ruim, porque a palavra ela sempre traz um renovo para a nossa vida. A palavra é a verdade de sempre, ela sempre traz esse renovo. E eu queria fazer algumas citações para você da palavra de Deus e para que você pudesse ter confiança que essa palavra é a verdade. E essa citação expressar, né, aquela confiança que nós devemos ter na palavra de Deus. Diga comigo, eu tenho confiança na palavra de Deus. Escreva aí no chat, tá bom? Eu tenho confiança na palavra de Deus. Primeiro versículo que eu vou dar para você, se você não quiser abrir, não tem problema nenhum. Nem o pessoal vai conseguir me acompanhar, porque eu não passei os versículos para ele. Mas eu queria ler para você de uma forma que você deixasse essa palavra, criar um ambiente na sua vida, criar um pensamento na sua vida forte, uma fortaleza que te prepare para qualquer desafio que a vida possa oferecer. Em Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? É uma palavra muito forte, né, irmãos? Isaías 55, 10 e 11 diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. É uma palavra forte. Jeremias 1,12 diz: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Josué 21, 45 diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Diga, tudo se cumpriu. Coloca aí no chat, tudo se cumpriu. Os irmãos estão num chat espiritual aqui, né? Em Mateus 24, 35, Jesus diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Hebreus 4, 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Oh, aleluia! Ela não é uma palavra morta, irmão. Não é um livro qualquer. Ela é viva, é eficaz. Aleluia! E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. 2 Coríntios 1:20 diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. E para completar essa parte dos versículos, a Bíblia diz lá no Salmo 119, 89, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Amém? Irmãos, a palavra de Deus é a nossa segurança, é a nossa âncora, né, que guarda a nossa vida em qualquer momento, em qualquer dificuldade que tenhamos. Agora, é possível, irmãos, em estações da nossa vida, nós perdermos a nossa confiança e ficarmos inseguros, ficarmos vacilantes, né, temerosos. E quanto mais nós nos apoderarmos da palavra de Deus, mais nós vamos ter segurança naquilo que Deus quer fazer para nós. Eu fiquei pensando muito sobre o que eu ia ministrar, e às vezes a gente, no testemunho normal que a gente tem com pessoas conversando, tem testemunhos de pessoas que chocam a nossa vida, que a gente faz, uau, caramba, que esse cara conseguiu crer na palavra e conseguiu
sair da circunstância, sair do problema. Eu não sei se você já viu alguns testemunhos assim, de pessoas que pregaram a palavra e se levantaram com uma ousadia, enfrentaram o desafio e romperam em fé e houve uma mudança significativa na vida deles. Irmãos, às vezes isso choca a gente, porque a gente fica olhando assim, rapaz, eu não sei onde esse homem arrancou força. E quando a gente vai ver, são coisas simples da palavra que eles acreditam e simplesmente declaram, e a mudança na vida é muitas vezes repentina, não é? Essa construção, a mudança é repentina, mas a construção é uma coisa paulatina, progressiva. Algumas pessoas também chocaram Jesus, eu posso dizer, trouxeram admiração para Jesus. A palavra que eu trago para você sobre a admiração que Jesus teve em alguns momentos, irmãos, é uma palavra grega que aparece 43 vezes no Novo Testamento. É a palavra taumazo, e ela quer dizer ser tomado de espanto, positivo diante de algo extraordinário, ou em alguns contextos indica surpresa por incredulidade, como lá em Marcos, capítulo 6, versículo 6. Tiveram situações que Jesus viveu que ele ficou espantado ou admirado. Lá em Marcos 6, 5 e 6, diz assim, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus ficou admirado da incredulidade daqueles irmãos judeus, dos parentes dele. Ficou admirado dessa incredulidade. Agora, tiveram pessoas também, irmãos, que trouxe uma admiração num contexto, né? Quando a gente vê a vida de Nicodemos, Nicodemos era um mestre, e ele, por ser mestre, ele tinha acesso a muitas informações que a maioria das pessoas não tem, conhecimento, né, da palavra. Jesus faz uma pergunta a Nicodemos, no capítulo 3 de João, versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Tamanha era a admiração de Jesus, porque Jesus estava falando uma coisa e esse mestre Nicodemos não compreendia. E ele faz, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Mateus também traz a figura de um centurião. E para falar sobre o centurião, é interessante a gente entender que existem na Bíblia, né? Existem na Bíblia 7 centuriões. Eu não vou falar sobre todos eles, mas eu vou falar sobre talvez 2 aqui. Um centurião que Jesus se encontrou com ele porque o filho dele ou o servo dele estava doente e ele pediu para que Jesus fosse lá, fosse curar. Esse homem ele trouxe uma admiração a Jesus. Jesus ficou bem admirado com ele. Se você abrir em Mateus capítulo 8, versículos 6 a 7, vamos ler lá. Diz assim, Senhor, esse centurião diz, Senhor, meu servo jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhes disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu servo ou meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Queridos, quando a gente pega um outro relato de Lucas, a história parece que fica um pouco mais completa. E eu queria ler também lá em Lucas essa passagem desse centurião. Ele traz algumas coisas um pouco diferentes, mas não são contraditórias num sentido assim do que aconteceu. Esse fato aconteceu com esse centurião e é o mesmo episódio narrado, um por Mateus e outro por Lucas. Em Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10, ele diz assim, tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo.
Este, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. Já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigo para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvido estas palavras, admirou-se Jesus. E voltando para os que o acompanhavam, ele diz: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Esses dois relatos, irmãos, são interessantes porque começa com um centurião que não era um judeu, ele era um gentil, né? Ele não tinha acesso à aliança com Deus. E o centurião parece que entendia um pouco mais do que a maioria das pessoas. Ele sabia, de alguma forma, que um judeu não poderia entrar na casa de um gentil. Como o apóstolo Pedro falou, lá em Atos capítulo 11, versículo 3, quando ele estava defendendo a entrada na casa de Cornélio, um outro centurião, Pedro falou, as pessoas falaram: entraste na casa de um homem circunciso e comeste com ele. O que parece, irmãos, é que haviam as normas que regiam a comunhão dos judeus com outros povos. E esse centurião sabia bem. Ele entendia que Jesus não poderia entrar na casa dele, ou não deveria entrar. Agora, um centurião era um homem que comandava de 80 a 100 pessoas. Ele tinha autoridade para fazer comandos e até levar Jesus forçadamente, numa condução coercitiva. Vou levar você querendo ou não querendo. Ele era uma autoridade de Roma, ele era um oficial, e ele poderia ter feito isso, e ele não entrou em contato com Jesus com arrogância, irmão. Ele entrou entendendo os limites que ele tinha, porque ele sabia que era um homem sob autoridade, e ele tinha homens a seu comando, mas ele sabia também reconhecer um homem que tinha uma autoridade espiritual. Sabe, irmão, nunca devemos entrar numa comunhão com Deus com arrogância, com orgulho, como se nossos títulos trouxessem para nós o merecimento de alguma coisa. Ele não entrou falando o que ele fez, o quanto ele fez, como ele fez. Ele entrou em submissão. Agora, as pessoas que estavam com ele, que eram anciãos, segundo o relato de Lucas, esses anciãos, que eram homens também com reputação, os anciãos eram considerados na Bíblia como presbíteros, pessoas com mais maturidade para definir algumas coisas com respeito ao povo. Eles levavam as questões do povo, muitas vezes, para pessoas de mais autoridade. Eles eram como representantes. E esses anciãos, eles rogaram a Jesus por ele. Eles disseram: ele é digno de que vá. Por quê? Porque ele fez algumas coisas para o teu povo. Ele construiu uma sinagoga. Eu fico pensando, irmãos, tem coisas que a gente faz que fala por nós. Nós não precisamos falar por nós, mas a nossa obra, ela fala. Nós não somos salvos por boas obras, nós somos salvos para as boas obras. E essas obras que muitas vezes fazemos, irmãos, ela fala por nós. Pessoas vão falar por você. Pessoas vão mostrar a sua reputação, vão dizer por você, vão interceder por você por causa da vida que você leva. E, queridos, isso me admira, porque mesmo as pessoas falando e narrando o que ele fez, os anciãos narraram o que ele fez, mesmo assim, isso não encheu o coração daquele centurião de orgulho. Eu fiz mesmo. Quando ele entra em contato com Jesus, depois desse pedido dos judeus, dos anciãos, ele disse: eu não sou digno de que entres em minha casa. Não te incomodes. Não te incomodes.
Eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra. Manda uma palavra. Oh, aleluia, irmão. Que fé é essa, irmão? Que fé é essa que uma palavra é suficiente? Eu sei que nós estamos num mundo, irmãos, que a palavra não vale muito. Às vezes, palavra falada não tem muito valor. Contratos são quebrados, né? Acordos são desfeitos, mentiras são ditas, mas a palavra de Deus não é assim. Ela é infalível. Ela é a verdade, irmãos. E nós podemos nos assegurar nessa verdade da palavra e andarmos confiadamente, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E essa segurança nós todos podemos ter. Agora, eu queria apontar também, irmãos, assim, para essa segurança desse centurião que trouxe essa admiração a Jesus. Ele não falou nada sobre algo espetacular. Ele não queria a aparição do anjo, nem tão mesmo a presença física de Jesus. Ele entendia que bastava uma palavra, seria suficiente. No mundo que a gente quer muitos toques, quer muitas profecias, quer muitos moveres, quer muito, vai dizer, movimento, olha que palavra linda. Quer muito movimento, se a gente ficar somente, me permita dizer isso, somente com a palavra. Somente a palavra é suficiente. Não precisamos ter muletas, irmãos. Não precisamos esperar algo que aconteça. Nós temos a palavra perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Essa é a palavra da fé que nós cremos. Essa segurança em Deus, essa segurança que a palavra de Deus vai se mover sobre nós. Quando Josué, no livro de Josué, fala que nenhuma das boas palavras do Senhor deixou de ser cumprida. Nenhuma das palavras do Senhor deixará de ser cumprida na sua vida, irmão. Agora, isso tem que ser conjugado com fé. Não é? Conjugado com fé. Quando nós entendemos a palavra, as coisas mudam de figura. E para nós entendermos, existe na nossa vida uma necessidade de ter uma ação correspondente à fé que nós temos. Não é? Se nós não tivermos essa ação correspondente, as coisas começam a complicar na nossa vida. Eu lembro de uma senhora, muito tempo atrás. Eu ainda era o pastor da igreja em Campina Grande. A gente tinha dado o aviso que nós íamos ter um batismo nas águas. Eu morava com o pastor Buddy Jen, lá em Bodocongó. Para os irmãos de fora, se você disser Bodocongó 5 vezes, você fala em línguas estranhas, né? Mas, bom, a gente morava num bairro aqui chamado Bodocongó, e a gente tinha dado o aviso que ia ter o batismo nas águas no domingo. Isso foi um domingo anterior. No domingo que vem nós vamos ter um batismo nas águas lá, e essa senhora ouviu. Só que aqui em Campina Grande passou a semana chovendo. E eu quem era responsável por lavar a piscina. E eu disse, cara, não vai ter condição de ter batismo não, porque vai chover muito. E, de fato, choveu a semana inteira e a piscina foi ficando verde, com algas lá dentro. E eu botei o produto, mas, bom, ficou ainda do mesmo jeito. Eu acho que não fez o efeito que eu esperava. E a piscina ficou verde, já juntando lodo na lâmina da água. Aí chegou no sábado, eu disse, rapaz, eu vou limpar a piscina. Mas eu olhei para a piscina chovendo torrencialmente, irmão, chovendo, chuva demais. Aí eu disse, rapaz, eu não vou lavar não, porque amanhã não vai ter batismo não. Eu vou falar para os irmãos de manhã, porque o batismo era à tarde, a gente tinha um culto de manhã às 10 horas da manhã. Vou falar para os irmãos que não tem batismo. Aí fui para a igreja, chovendo no domingo. Aí eu disse, irmãos, eu queria dizer para vocês que a gente marcou o batismo para esse domingo, mas não vai ter batismo por causa da chuva. E quem mora aqui em Campina Grande, a gente com 18 graus, é frio, irmão. Para quem mora longe, em outros países mais frios, não é problema. Mas aqui
É frio que dá para vir de casaco, ó. Eu me lembro que eu falei para eles que não ia ter batismo e fui para casa, né? A gente almoçou e foi para casa. E quando eu cheguei em casa, fui dormir. O pastor Bud e Jenny estavam viajando. E eu fui dormir naquele sono do justo, né? Depois do almoço. O sono do preá. Dormindo, aquele sono gostoso, a campainha toca lá. Aqui lá para vocês é campainha, aqui é cigarra mesmo. A cigarra tocou lá, aí eu fui descer, porque tocava insistentemente. Aí, quando eu desci, aí eu disse, quem é? Ela fez, pastor, eu vim para o batismo. Aí eu disse, não, meu Deus. Eu digo, quem é? A irmã, pastor, eu vim para o batismo, o senhor não disse que ia ter o batismo? Eu disse, irmã, está chovendo. E a senhora não viu o aviso, não? Ela disse, não vim não, pastor. Eu não estava na igreja hoje, não. Eu disse, irmã, não vai ter batismo hoje, não. Está chovendo, a piscina está suja. Não, pastor, o senhor disse que ia ter batismo, eu vim para me batizar. Aí, irmãos, a gente morava num primeiro andar, assim, aí eu descia, eu disse, rapaz, sabe de uma coisa, eu vou dar uma do diabo para convencer essa irmã a desistir, né? Aí fui lá falar com a irmã, eu disse, irmã, não vai ter batismo, não, está chovendo. Aí chovendo lá na hora, está chovendo e a piscina não está limpa, não. Não, pastor, o senhor disse que ia ter batismo, eu só saio daqui batizada. Aí eu disse, irmã, vem olhar a piscina. Aí fui olhar a piscina com ela, olha, está vendo, está suja, está com lodo. Ela disse, não, pastor, o senhor disse que ia ter batismo, eu só saio daqui batizada. Não teve condição de eu convencer essa mulher, irmãos. Eu tive que descer nas águas com ela, sozinho lá, para batizar ela. Ela saiu com o cabelozinho todo cheio de lodo, mas foi batizada. Irmão, o que é que eu quero dizer com isso? Quando você pega uma palavra, irmão, e você não desiste, algo vai acontecer, os céus vão se mover para agir a seu favor. Essa segurança que você tem, não arrede o pé. Segure firme a palavra de Deus, combata o bom combate da fé, firmado na palavra que você tem recebido. Irmãos, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas de poucas o Senhor livra. A Bíblia diz que de todas, oh aleluia, coloca aí de todas. Você não fica seguro que o Senhor pode te livrar de qualquer uma aflição, qualquer uma circunstância, se você se apegar com a palavra. É como diz lá Tiago, irmãos, agora não adianta você não se apegar com a palavra. Não adianta você ficar vacilando entre um pensamento e outro. Você está crendo num momento e incrédulo no outro. Eu já vi muita gente, né, que no momento da oração são fortes na fé, confessam a palavra, declaram a palavra, mas parece que de alguma forma, quando eles saem daquele momento de concordância na oração, o Wi-Fi se desconecta, né? Desconecta, fica desconectado, aí pega o pensamento novamente daquela situação e pensam naquilo, meditam naquilo e terminam falando sobre aquilo e agindo sobre aquilo que está pensando. Aí esse tipo de comportamento, irmão, não faz você usufruir de momentos de graça de Deus. Eu posso te dizer com segurança, querido, com segurança, que a gente pode passar por qualquer adversidade. A gente passa seguro se a palavra de Deus estiver reinando no nosso coração e na nossa boca. Amém? Passamos seguro. Agora, tome cuidado, irmãos, para você não ficar ouvindo certas coisas que vão trazer desânimo para você. Você sempre, no momento de uma adversidade, no momento de uma circunstância, tem que recorrer à palavra, escutar a palavra, porque senão o inferno vai montar guarida sobre a sua vida e, de alguma forma, vai querer trazer confusão para você. E confusão não é uma coisa que Deus não consegue agir. Basta escutar a palavra, ou ver a palavra lá em Tiago, quando Tiago fala que um homem inconstante, indeciso, ou um homem com um pensamento duplo, uma hora crê, outra hora não crê, ele diz, nem pense que alcançará alguma coisa do Senhor. Irmão, nem pense. Isso é uma sentença, nem pense. Se você é assim, você precisa mudar.
E você precisa se fortalecer. Você precisa ter uma decisão. Amém? Eu lembro, irmãos, de muitas coisas, né? Nós passamos por circunstâncias na nossa vida. E uma das pessoas que mais me fortaleceu na fé, só vendo o comportamento dele diante de qualquer circunstância, era o pastor Bud. Uma certa vez, um dos amigos dele, lá de São Paulo, ele foi sequestrado por bandidos e levado num carro, botaram dentro da mala, e levaram ele e passaram um tempo com ele dentro da mala, roubaram os dinheiro dele, e era um pastor, muito amigo do pastor Bud. E nós chegamos lá em São Paulo, eu e o pastor Bud, e o pastor Ernesto Marconi disse: Bud, fulano foi sequestrado. Aí o pastor: foi mesmo, rapaz? Ele disse: foi. E como é que ele está? Ele disse: rapaz, ele agora está numa situação de muito desespero, não quer mais sair de casa, está pressionado. Aí ele: rapaz, não diga isso. Liga para ele aí. Não era do nosso ministério, era um amigo do pastor. Pastor, liga para ele aí que eu quero falar com ele. Irmão, o pastor, ele tinha um taco de beisebol na boca. Não era brincadeira, não. Camarada não era nem do nosso ministério. Liga para ele aí. Já tinha sido amigo do pastor, serviu ao pastor durante um tempo, né, e foi para abrir uma outra igreja, uma denominação grande, mas agora com essa experiência ruim, ele estava sucumbindo diante de um sentimento que aprisionava ele. Pastor, liga para ele aí. Ô, rapaz, eu soube que você foi sequestrado. Aí ele: foi, Bud. Aí contou um pouco. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Não vivencie isso todos os dias. Isso é uma estação que aconteceu na sua vida. Se levante, pregue a palavra, declare a palavra, porque o diabo não pode contra você. Ô, irmão, que palavra confrontadora, mas alentadora num sentido. Te levanta. Faz você entender que você pode mais. Tira aquele pensamento que te aprisiona. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, irmão. Você precisa de amigos assim. Que possam te dizer a verdade, para você não ficar sucumbindo dentro de um pensamento que vai trazer depressão, ansiedade e tudo que é do diabo para a sua vida. Deus, Ele pode, irmão, te socorrer. Eu vou te dizer, no começo do nosso ministério da igreja aqui, eu lembro que a gente ia passando ali a gente tinha uma igreja pequena lá na Irineu Joffre, chamávamos Verbinho. E eu saí com o pastor Bud era grandão, americano, né? E no tempo que a gente estava abrindo a igreja, em 92, tinha uns guris cheiracola. Não era brincadeira não, irmão. Esses guris perturbavam. Eu sabia. O pastor ia entrando ali pela Praça da Bandeira. Quem conhece aqui Campina Grande, é uma praça que tem no centro da cidade. E esses guris, eles vinham. Eu disse: pastor, vamos apressar o passo, porque esses meninos vão vir perturbar a gente. Vão querer fazer alguma coisa. Pastor, deixa ele vir. Pastor, não vamos criar problema para a gente não, pastor. Deixa ele vir, rapaz. Deixa ele vir. Quando eles chegaram perto para fazer alguma coisa, o pastor fez: que é isso aí, rapaz? Os meninos ficaram com medo. Ele disse: rapaz, eu estou com os anjos do Senhor aqui ao meu redor, rapaz. Você não sabe quem está me protegendo. Sabe, sempre cantando a palavra, sempre falando a palavra. Quando alguém chegava para ele e dizia: olha, Bud, um irmão com bom sentido, com boa intenção, Bud, estão roubando as granjas ali onde você mora. Ele disse: mas na minha não vai roubar, não. Não, pastor, não estou dizendo que vai. Não vai roubar, rapaz. Repita comigo: a granja do Bud não vai roubar porque tem anjos lá. Irmão, confessa a palavra. Não deixe o medo se estabelecer na sua vida, irmão. Aconteceu uma vez com você, não tem que acontecer sempre. Simples assim. Põe um ponto final, irmão. Declarando a palavra sobre você. Aí sabe o que é que o diabo vem? Não fala isso, porque o diabo está ouvindo. Irmão, é para ele ouvir mesmo. Sabe, é para ele ouvir, para você ouvir e se convencer de que Deus é capaz de te suportar, de te sustentar, de te socorrer, de te proteger. Aleluia! Diga: isso tudo é pela fé. Aleluia! Aleluia! Queridos, eu vou te dizer, essa palavra ela deve reinar sobre as nossas vidas. Absolutamente.
de forma que a gente possa ser um exemplo, um referencial para outras pessoas que estão aí no mundo. E eu vou te dizer, a gente sabe que nos últimos dias o mundo vai ficar pior, mas nós não temos que ficar como o mundo. Nós não temos que ficar como o mundo. Nós não somos do mundo. Nós temos uma paz que excede todo entendimento, que vai nos guardar. Tarifa alta, tarifa baixa, Deus vai nos proteger, irmão. Oh, aleluia. Seja 500% de tarifa, Deus tem como socorrer os seus. Aleluia. Diga, eu sou filho de Deus. Deixa a tua fé causar uma admiração nos céus. Uma fé que não é comum, né? Em muitos lugares, muitos sítios, né? Muitos lugares por aí. Talvez você seja um destaque como Josué e Calebe. A probabilidade de dar certo para Josué e Calebe era 1 em 3 milhões. E deu certo. Deu certo. A fé sempre move a mão de Deus. A fé sempre move a mão de Deus. Eu sou muito grato a Deus por tudo que a gente tem vivenciado. E seria injusto da nossa parte não ministrar essa fé a mesma ousadia que nós fomos ministrados. Seria injusto contra aqueles que já passaram por aqui e nos ajudaram a chegar até aqui. Que essa graça acompanhe você, que você seja assistido pela graça, pela palavra de Deus. Eu oro por você, por sua família, que essa palavra chacoalhe a sua vida, que te deixe mais cônscio daquilo que é a vontade de Deus, que você não é cauda, você é cabeça, que onde você pisa a planta do pé é seu, onde você coloca a sua mão prospera, você não é qualquer um, você é filho de Deus. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia.